paz do Senhor, juniores, tudo bem com vocês? Então, que bom, né? Aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Vamos começar mais uma aula? Então vamos orar, pedindo a Deus sabedoria e que o Espírito Santo dele fale aos nossos corações nesse dia. Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Fala conosco, nos ensine, Senhor, e que tudo que aprendemos seja para que o nosso crescimento espiritual. Esteja com a nossa família, nos guardando de todo mal. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos fazer um resumo da lição passada? Quem lembra aí, a professora Sabrina ensinou vocês, né? O título da lição foi O Poder de Deus para o Cristão. Lembram? Sobre o Pentecoste, né? A descida do Espírito Santo, que trouxe poder para todos aqueles que estavam reunidos naquele lugar. E vocês lembram o versículo-chave? Está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Que bom, né? Conhecemos algumas testemunhas do Senhor. E agora nós vamos corrigir as duas perguntas que a professora Sabrina deixou para vocês. Se lembram? Quem respondeu aí? Então pegue aí as suas anotações para ver se você acertou, tá bom? A primeira pergunta foi: o que Jesus prometeu antes de ir embora? A resposta é o Espírito Santo. Quem acertou aí? A segunda pergunta: depois que o Espírito Santo veio e Pedro pregou, quantas pessoas acreditaram em Jesus? Poucas ou muitas? Resposta: na verdade foi cerca de mais ou menos 3.000 pessoas. Tá bom? Espero que você tenha acertado aí, ok? Muito boa essa lição de número 2, não é verdade? Aprendemos bastante sobre o Espírito Santo. Então agora nós vamos à lição de hoje. O título da lição de hoje é... A nossa aula de hoje é Deus trabalha através dos cristãos. O versículo-chave de hoje é Salmos 66, 2. Ok? Então leia aí na sua Bíblia, Salmo, livro de Salmo, no meio da Bíblia, né? Diz assim o Salmo: cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-me gloriosamente. Puxa vida, o que é glorioso, né? Louvem a Deus esse nome glorioso. Glorioso é aquele que tem a majestade, é aquele que tem o brilho, e com isso acompanha a revelação e a presença e o poder de Deus. Isso é glória, isso é algo glorioso. Então, o salmista nos ensina que nós devemos cantar louvores ao glorioso nome do nosso Deus. E hoje a gente vai ver isso, Júnior, como a gente pode dar honra ao nosso Deus. O que ele tem feito na nossa vida para que nós possamos prestar essa honra a ele. E nós vamos ver como Deus trabalhou e trabalha até hoje, né? Mas ele trabalhou nesse capítulo, nessa história que nós vamos ver hoje, na vida de Pedro e de João, né? E como eles honraram a Deus com os feitos que aconteceram naquela época, né? O texto que nós vamos ler hoje se encontra em Atos, capítulo 3 e capítulo 4. Porém, nós vamos ler só alguns versículos, tá bom? Então, nesse capítulo de Atos 3, a gente vai ver que Pedro, ele é usado por Deus para que seja curado um coxo, um homem que era aleijado, desde a sua nascença. Desde quando ele nasceu, ele já nasceu com problema nas pernas. Então ele mancava, ele manquejava. Um coxo é aquele que manquejava. Ele não conseguia andar, desde quando ele era pequenininho. Então as pessoas carregavam esse coxo, esse homem,
a porta do templo. Porque na porta do templo, muitos judeus iam louvar a Deus, iam buscar a Deus lá no templo de Jerusalém. E eles ficando na porta, ele ficava colhendo as esmolas, né? Vocês já devem ter visto, muitos mendigos ficam nas portas das igrejas mesmo, né? Pedindo esmola. Por quê? Eles não podem trabalhar. Então, eles vivem dessa esmola. Então, as pessoas, amigos deles, levavam ele todos os dias para a porta do templo para poder ele receber essas esmolas. Então, às 3 horas da tarde, era a hora de oração. E Pedro e João estavam indo para o templo para orar. E eles gostavam muito de buscar a presença de Deus, principalmente nesse horário que era a hora da oração, às 3 horas da tarde. E eles então foram para o templo. Quando eles chegaram na porta do templo, eles viram esse coxo, né? Viram esse homem. E o homem estava pedindo esmola para eles. E Pedro, então, e João olharam firmemente para esse homem e perguntaram para ele assim, e falou para ele, né, para esse homem, olhe para nós. E que foi que ele fez? O que foi que ele respondeu? Vamos ver? Oi pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Tô com muita saudade e hoje eu vim aqui para ler Atos, versículo 6 e 7 no capítulo 3. E que diz assim: Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Vocês viram o que aconteceu? Ele olhou para ele esperando dinheiro, né? Que Pedro e João dessem dinheiro para ele, né? Mas eles deram uma coisa muito mais preciosa que eles tinham. Eles deram Jesus, falaram de Jesus para ele, né? E o coxo, então, ele recebeu o milagre, né? Ele se levantou, ele deu um pulo na hora que Pedro deu a mão para ele e ele começou então a andar. Olha que maravilha, né? E depois ele quis entrar com João e Pedro para dentro do templo, porque ele não parava de louvar a Deus, agradecer a Deus, né? Saltando, louvando a Deus, como diz aí no verso 8, né? Então ele recebeu a alegria, né, desse milagre. Você já pensou? Depois, mais para frente, você vai saber quanto tempo ele estava nessa situação. Então, eu queria falar para você agora da palavra milagre. Você já viveu algum milagre de Deus na sua vida? Eu já vivi muitos. E agradeço a Deus direto por todos os milagres que Ele tem me dado, né? Então, o que é um milagre? Milagre é algo maravilhoso que somente Deus pode fazer. Entendeu? Os homens não têm poder para curar doenças e incapacidades que surgem na vida de uma pessoa. E com isso, com esse milagre que aconteceu na porta do templo, com muita gente entrando naquele horário para orar e buscar a Deus, ajuntou muita gente. E Pedro discursa ali sobre a mensagem de Deus. Ele aproveita aquela ocasião e fala de como Deus é grande. Ele honrou a Deus com suas palavras. E ele aproveitou e falou do maior milagre que uma pessoa pode receber, que é o milagre da salvação. Ele aproveitou e falou que Jesus veio, que Jesus morreu na cruz pelas pessoas e que Jesus ressuscitou. E todo aquele que crê no nome de Jesus é salvo. É salvo do quê? É salvo dos seus pecados. Porque todos nós pecamos, não é verdade? Todos nós pecamos. Jesus, em Romanos, Paulo diz, Romanos 3:23, que todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. E só a crença no Filho de Deus que pode perdoar os nossos pecados e pode nos salvar e nos levar para uma vida eterna. E esse é um milagre que eu já tive e eu creio que você também, Junior, já teve na sua vida, né? E esse coxo,
que agora não é mais coxo, agora ele estava andando, né? Ele estava louvando a Deus, ele queria ficar só perto dos discípulos. Mas aí, crianças, o que aconteceu? Apareceram alguns religiosos, líderes judeus, homens que estudavam a lei de Deus, mas eles não criam em Jesus. Eles não criam que Jesus era o Salvador. Eles não criam que Jesus estava ali vivo em espírito, né? Atuando na forma do Espírito Santo. Então, eles ficaram com muita raiva de João e de Pedro, porque eles estavam pregando ali a salvação através de Jesus. Eles ficaram nervosos com isso, né? E sabe o que eles fizeram? Pegaram Pedro e João e puseram ele na cadeia. Por quê? Porque já era tarde e eles falaram, deixa que a gente vai resolver isso amanhã. E eles então achavam que o povo ia embora e no dia seguinte nem ia aparecer mais. Mas eles estavam redondamente enganados, porque Deus ainda tinha obra para realizar na vida de Pedro e João. E no dia seguinte, eles soltaram de novo Pedro e João, e a multidão estava ali toda na frente do templo de novo, e eles queriam ouvir mais sobre Deus, eles queriam ouvir mais sobre Jesus. E Pedro então falou, honrou a Deus e falou, vocês estão aqui porque esse paralítico andou, porque esse coxo aconteceu um milagre na vida dele. Quem fez isso foi Jesus. Só ele pode curar as pessoas, só ele pode dar uma nova vida para as pessoas, né? E aí, crianças, sabe o que aconteceu quando eles ouviram a mensagem? O número de pessoas ali subiu para 5.000 pessoas salvas, pessoas que creram. Já pensou? Que bênção, né? E no dia seguinte, que era esse dia, né? Os religiosos, os líderes ficaram assim assustados. Falaram, puxa vida, né? Eles são pessoas tão simples. A gente sabe que eles são pescadores, eles não têm cultura nenhuma. Mas a gente sabe que eles andaram com Jesus. Jesus de Nazaré, né? Então, crianças, o que aconteceu? Aconteceu que eles ameaçaram Pedro e João para não falar mais nada sobre esse Jesus. Falaram, vão embora, vocês estão livres, mas não saiam por aí, não continuem a falar desse Jesus não. Mas Pedro e João estavam tão cheios do Espírito Santo que eles disseram assim. Agora eu vou ler Atos capítulo 4, versículo 20, 21 e 22, que fala assim, pois não devemos deixar de falar que vivemos ou ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Tô com muita saudade de vocês. Beijos, tchau, gente. Viram o que eles responderam para esses líderes? Pois é, a gente tem que falar mesmo de Jesus, né? A gente tem que ser como Pedro e João, ter essa ousadia do Espírito e falar mesmo para todas as pessoas o que Deus tem feito na nossa vida, né? E sabe o que eu aprendi nessa história? Eu creio que vocês aprenderam também, que duas coisas maravilhosas aconteceram nessa história bíblica. Primeiro, um homem aleijado estava curado. Isso é uma maravilha, né? E segundo, muitos ouviram a palavra de Deus e creram em Jesus. 5.000 pessoas, né? Creram em Jesus como Salvador. E Pedro tinha dado honra a Deus por tudo o que aconteceu. Agora eu te pergunto, Júnior, você tem honrado a Deus na sua vida? Será que eu tenho honrado a Deus na minha vida? E como a gente pode honrar a Deus? Agradecendo a Ele por tudo que Ele tem nos dado, tudo que Ele tem feito na nossa vida, e temos que cantar louvores a Deus, e temos que falar do amor de Deus para as outras pessoas, e assim nós vamos estar honrando ao nosso Deus. Lembra do nosso versículo-chave?
Salmo 66, 2. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louve-no gloriosamente, que é com honra, com glória, com poder. E falar muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Por todos os milagres que o Senhor tem realizado na minha vida. Amém? Deu para aprender? Então agora eu vou deixar 2 perguntinhas para vocês. Creio que vocês agora já sabem de tudo, né? Então eu vou deixar a primeira pergunta. O que é um milagre? O que é um milagre para você? Tá? Segunda, qual o grande milagre que Deus quer fazer por cada um de nós? Qual será esse, hein? Deus tem um milagre que Ele quer realizar na vida de cada pessoa. Qual é esse milagre? Se você quiser responder lá no grupo, você pode responder, tá bom? Que aí a gente já vai corrigindo e a próxima professora corrige essas 2 perguntas que eu tô deixando para vocês, ok? Pessoal, agora eu queria falar uma coisa bem importante antes de nós terminarmos. Primeiro, que a próxima aula não é para você perder, hein? Esteja aí ligadinho em qualquer horário do domingo, mas dá uma ligadinha aí no seu celular, no seu tablet, na televisão, no YouTube, mas assista a próxima aula, que vai ser a número 4. E o título vai ser Deus é desonrado por cristãos mentirosos. Olha, já pensou? Que título, hein? Hoje a gente falou de honra, próxima lição é de desonra. Quem será que é esses cristãos mentirosos? Será que eles são cristãos mesmo? Hein? Não percam, hein? E se você não assistiu a lição 1 e 2, que foi a tia Esther e a tia Sabrina que deu, volta lá. Vai lá no YouTube, no canal da ADU e procure lá a primeira e a lição dos primeiros cristãos. Essa série maravilhosa que a gente está aprendendo bastante, ok? Então assistam lá, tá? E tem um recadinho também muito importante para vocês. No próximo dia 30, no final desse mês, né, o último domingo do mês de agosto, dia 30 de agosto, marca aí na sua agenda. Fala pro papai, pra mamãe, pra vovó, pra titia, pra todo mundo, que a nossa aula vai ser pelo Zoom. Lembra da nossa última aula, a primeira aula, né, que a gente teve no Zoom? Foi legal, não foi? Então, nós estamos preparando bastante surpresas para vocês também, tá? No final do mês, dia 30 de agosto, nós vamos ter a reunião pelo Zoom. Todos vão participar, ok? Então, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe você, sua família, com muita saúde, com muita paz e muita alegria. E que sua semana seja assim, cheia de milagres de Deus. Amém? Um beijão e fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.